E como começou essa aventura do Verdazo com a Deu Conta? Então, Acho que começou no Palmeirista, né? Faz um... Então, uma coisa é o Almanac, outra coisa é o Verdazo, aí eu juntei as duas coisas, tá? O Verdazo, na verdade, ele surge em 2010 como uma junção de dois blogs. Na década de 2000, assim, houve uma explosão de blogs. O blog virou um modelo, assim, que do zero virou uma coisa muito popular. Por quê? podcast hoje, né? Tipo podcast hoje. Mas era escrito, né? Blog. Sim, sim. Mas por que deu tão certo? A internet se popularizou, a banda larga ficou barata, então praticamente todo mundo passou a ter acesso. E aí isso deu margem para que qualquer pessoa pudesse escrever sobre o que quisesse e tivesse alcance. Então, até começo dos anos 2000, comunicação era privilégio dos grandes conglomerados de mídia. Então, eu sou do tempo que o assunto na segunda-feira, na escola, na faculdade, no trabalho, no boteco, no ponto de ônibus, era o que tinha passado no Fantástico no domingo. Queria saber quanto foi os jogos, você assistia os gols do Fantástico. E a Globo, muito poderosa, muito forte, né? Então, ela tinha um monopólio muito grande. As televisões, as outras televisões menores vieram na aba, cada uma pegou ali um nicho, um pedacinho, né? Mas mesmo assim eram poucas opções. E de repente, através dos blogs, todo mundo, cada um, você sabe muito de alguma coisa, você sabe muito de alguma coisa. Todo mundo aqui sabe muito de alguma coisa. Então tem algo a dizer. O blog proporcionou isso. E popularizou. Isso vai lá por 2005, 2006. E eu sempre gostei muito de escrever. Sempre gostei. Eu era um daqueles moleques que tirava 10 na redação. Né? Inclusive na FUVEST eu tenho 10 na redação. Mas você é jornalista de formação? Não, eu sou administrador de empresas. Quando chega na hora de escolher a carreira, o que você vai fazer? Não sei. Eu vou fazer administração ou direito, né? Escolhi fazer administração. Pô, você tirou 10 na redação da FUVEST, foi pra segunda fase. É um cara inteligente aqui, né? Palmeirense, né? Palmeirista, né, Belo? Então, Sou palmeirense, mas não passei pra segunda fase. E eu era sócio do Palmeiras. Né? Já tinha ficado sócio do Palmeiras. Que, aliás, é outra coisa que convergiu para que isso acontecesse. Por que eu fiquei sócio do Palmeiras? Fiquei sócio em janeiro de 2005, porque em dezembro, ou foi em janeiro mesmo, sei lá, foi bem naquela época, o Della Mônica foi eleito. Afonso Della Mônica. Eu nunca tinha ouvido falar em Afonso Della Mônica. Apoiado pelo Mustafa. Aí eu falei, mas porra, o Mustafa derruba o Palmeiras para a segunda divisão. E aí tem uma eleição. A primeira eleição, o seguinte, eu tinha certeza, o candidato do Mustafa vai ser varrido. Nada, ganhou e ganhou bonito ainda. Aí eu fiquei revoltado. Eu falei, não, eu vou entrar naquele clube lá, eu vou entender o que é isso. Né? Eu vou entrar lá, vou chutar a porta, vou fazer tudo ali. Claro que não fiz nada disso, mas um pouco disso eu fiz, porque eu ajudei a fundar um grupo político, junto com uma série de grandes palmeirenses, pessoas que eu tenho muito respeito, muita gratidão. Eu lembro que o Klein, quando veio aqui, mencionou essa história. O Marcos Klein foi um deles. Ronaldão Paiva, cara que já não está mais com a gente, mas foi um cara super importante. E aí começou junto o movimento das diretas, né? Ou não? Foi um pouco depois ainda? Foi um pouco depois. Que aí, né, o sócio nem votava ainda, né? Mas, nessa cara, época. mas o problema lá no Palmeiras, na parte da política, são os egos, cara. É muito, muito, muito difícil, cara, administrar os egos. Tem muito dinheiro circulando ali. É um orçamento que hoje é de 1 bilhão, na época não era nem metade disso, mas sempre foi muito dinheiro circulando. E lá as pessoas têm muito interesse em interesses pequenininhos, sabe? Ingresso, vaga no estacionamento. Então a política do Palmeiras é muito complicada. Mas até então eu estava disposto a passar por cima disso, sabe, a engolir essas coisas e para ajudar o Palmeiras. Vamos fazer um grupo político e tal. E aí com o blog você trazia muita informação interna também. Então, o blog que surge em 2007, então aí começa a cruzar as histórias. Eu vou fazer um blog, eu gosto de escrever, mas eu vou fazer um blog do quê? Eu nem sabia do que eu ia fazer o blog. Vou fazer um blog.
Vou escrever, adoro escrever. Pô, mas do que eu sei? Eu sei de futebol, eu acho que sei pelo menos. Sei do Palmeiras e eu tenho informação lá de dentro do Palmeiras que pouca gente tem. Então, eu acho que isso pode ser legal. Então, o Parmeirista, o blog Parmeirista, que surgiu em 1º de janeiro de 2007, ele surge meio com essa pegada de bastidores. Eu não falava tanto de bola. Falava de bastidor, de política, de movimento, de alianças, fofocas do clube. Aí eu cobri a eleição que foi em fevereiro de 2007, já no segundo mês eu fui cobrir a eleição. Era de escada, cara. Tinha uma lan house, onde... Cara, essa lan house é no mesmo lugar onde depois foi a sede do Dissidente, ali na Caraíbas. Antes de ser a sede do Dissidente, era uma lan house. Então, a gente ia lá dentro, escutava o que estava acontecendo, as votações, aí eu saía correndo, ia na lan house, conectava, falava, aconteceu tal coisa, abriu tal urna, não sei o quê. Foi aí que ficou bem conhecido. O Orkut ajudava muito na época. Tinha os fóruns também, né? Então, e aí o Parmeirista virou um dos blogs mais populares do Palmeiras na época. Na época tinha o Palmeiras Todo Dia. Tinha o Barnesk, né? O Força do Barnesk já existia, mas naquela pegada dele, né? Mais de torcedor, de visitante. Né? Sempre foi a pegada dele. Tinha o Paul, do Thiago Gomes. Tinha o... Sabe que o meu pai entrava muito da turma do amendoim lá, que era um fórum, né? Que os caras entravam... Era fórum, então. Mas aí a galera entrava pra cornetar bagaceiro. É diferente de blog, né? Então, nossa, era o Twitter daquela época, né? Você entrava ali pra mas aí tinha vários fóruns, né? O fórum do PTD sempre foi forte, né? E tinha o Mundo Palmeiras, né? Do Flavinho e do Fábio, né? Que, puta, dos caras legais. Então, assim, éramos poucos ainda, desbravando a internet. A gente fala assim, quando eu cheguei na internet era só mato aqui, não tinha nada. E a gente foi desbravando, cada um do seu jeito. O legal foi isso, né? Cada um foi fazendo de um jeito, cada um de um estilo. E aí o Parmeirista virou um blog realmente conhecido, prestigiado. Inclusive, Verde Branco Mania... Sim, nossos parceiros. Na época chamava Palestra Mania e foi parceiro nosso também. Por conta do Nobre, o Nobre fez todas as lojas, ou tirarem o Palestra. Porque o Palestra é de domínio do Palmeiras, de né? qualquer forma... E aí eles tiveram que mudar o nome. De qualquer forma, é uma loja que sempre apoiou a mídia palestrina. Antigas, né? Puta, gente da melhor qualidade. Aliás, um abraço. Desde 99. Estão lá. Sim. Só que daí, aconteceu 2009. Maracanã, Carlos Eugênio Simon. E o Beluso indignado. E o Beluso e a torcida do Palmeiras inteira, né? E eu fui pro Maracanã. Na época tinha um celular que já tinha aqueles teclados com 200 mil teclas aqui e eu conseguia postar do celular. Era uma coisa absurda na época. E o Palmeiras assaltado daquele jeito. A gente teve noção do roubo mesmo ali. Sem VAR, sem replay, sem nada. Nada. Do campo a gente viu o roubo. Falei, nossa, que absurdo. E a sensação de roubo foi assim... Falei, porra, não é possível. E aquele dia eu falei assim, eu vou parar. Não vou mais fazer. Por que eu vou ficar botando energia para um negócio que é direcionado, que não é de verdade, é um circo, né? Eu fiquei muito... Mais ou menos o que aconteceu em 2018 também. Final do Paulista. Só que naquela eu nem pensei em parar. Naquela eu falei, no carro, na Dutra, voltando, né? A gente tinha fechado alguns carros, de galera. Na volta, eu postando ali, falei assim, acabou, não vou mais fazer. Foda-se. E aí eu parei mesmo. Fiquei, acho que 1 mês e meio sem postar nada. E aí tinha uns leitores que não se conformavam. Eu comecei a receber umas mensagens de e-mail, assim, você não tem o direito de parar. Olha. É legal de ouvir isso. A galera curtia. É legal, você não tem o direito. Pô, aí o cara contava a história dele. Pô, eu moro aqui, não sei lá, puta que pariu. Moro não sei aonde. Se nós parar, você vai ver. Que vai vir de gente. Moro não sei aonde. Você é o único jeito que eu tenho de saber as coisas que acontecem do Palmeiras. Você não tem o direito de parar. Eu falei, tenho, né? Tenho. Vou parar.
Mas, cara, continuava chegando, até que chegou um contato de um dos leitores, que é o Renato Sansão, meu amigo, que ele teve uma ideia. Ele falou assim, você vai voltar, só que você não vai voltar do mesmo jeito, você vai voltar com um crossover. Tem um outro blog chamado Periquito Verde, que é do César Morelli, que é outro grande amigo, que a pegada dele é de humor. E você não faz humor. Então, os seus estilos vão se completar. Então, vamos juntar vocês dois. Por que juntar? Nem que você quer esse César, você tá louco. Ele fez, marcamos uma reunião, comemos uma pizza. Tá bom, vamos. Cara, o Cezão, o humor dele era... acho que ele que inventou o meme que existe hoje. Sabe essas figurinhas com balãozinho? Ele que inventou isso. Eu nunca tinha visto isso. Ele já fazia. Ele botava uma figura, botava um balãozinho, um humor, uma piada. E ele tinha umas putas sacadas. Mas tá bom, vamos fazer. Mas como é que a gente vai... Não pode ser Palmeirista, não pode ser o Periquito Verde. Temos que criar uma terceira marca. Aí criamos o Verdazo. Criamos o logo, criamos o nome, né? A gente discutiu ali, chegamos no acordo, virou o Verdazo. E por 1 ano e meio, quase 2, o Verdazo era Conrado e Cezão. E a gente se completava. Só que o Cezão também... Eu trabalhando, o Cezão trabalhando, ele muito apertado no trampo, ele não conseguia mais contribuir, ele começou a ficar incomodado, falou assim, pô, Conrado, você tá levando nas costas, eu não tô conseguindo contribuir com nada, vamos encerrar. Falei, cara, encerrar não, né? Você sai, eu toco. Mas o Verdazo é nós dois, volta com o Palmeirista. Falei assim, não, agora eu já tô com o Verdazo, eu não vou voltar com o Palmeirista. Cezão muito de boa, falou assim, você vai tocar? Você não vai largar no meio? Falei assim, não vou. Então, beleza, vai na fé. E aí, verdade, só eu de novo desde 2012. E aí eu já começo a pensar em almanac. Por que almanac? Porque eu tinha uma planilha que eu comecei a construir em 2001, planilha, Excel. Jogos, estádio, campeonato, placar. Só que aí quando você tem todos os jogos, você tem todos os adversários. Está planilhado. Então, vamos fazer uma tabela com todos os adversários que o Palmeiras teve. Mas isso em 2001? De 1915 a 2001. Caralho. Eu tinha essa planilha e é uma planilha extremamente cheia de erros. Muitos erros. Mas é o que tinha. E essa planilha eu consegui com um cara que já era um doido de estatística, de um blog que chamava Palmeiras RFB. Eu olhei o que o cara fazia. Ele era tipo uma enciclopedinha ali que ele tentou colocar no ar ali de um jeitinho, mas não tinha muitos recursos. Mas eu achei só o fato do cara ter os dados todos, falei, nossa, aqui do cacete isso daí. Aí eu mandei um e-mail para ele e falei assim, você se importa em compartilhar isso comigo? Eu crente que ele ia falar, não, o puta trampo que eu tive é meu, né? Vê no site. Ele falou, não, tá aqui. Eu falei, puto, o cara me deu a planilha. Aí eu falei assim, mas eu não vou deixar morrer. Eu vou ampliar essa planilha. Eu vou preencher todos os buracos que tiver. E aí eu comecei a pesquisar. E para pesquisar, aí você vai em jornal velho. Nossa. Então você tem site de acervo da Folha, acervo do Estadão. E aí, de uns anos para cá, sei lá, uns 10 anos para cá, surgiu o site da Biblioteca Nacional, que é um tesouro, que tem jornal muito velho, tudo digitalizado. Então a gente vai atrás, cara, vai atrás das informações. E até muita gente pergunta, por que tem tanta diferença do seu pro do Palmeiras oficial? Assim, porque às vezes não bate o meu com o dele, porque eu corrigi, porque eu fui lá na pesquisa e vi que não é bem o que está dizendo no do Palmeiras. Você quer dizer que o seu é melhor que o do Palmeiras? Não. Porque o Palmeiras também tem coisa que eu não tenho. Então, assim, o que precisava fazer um dia era... Vamos fazer um bate de tudo. Né? Jogo por jogo, adversário, gol por gol, marcador, juiz. Fazer um bate de tudo. E aí, o que der discrepância, vai lá no jornal e vê quem tá certo. E aí a gente, né? Um dia isso vai acontecer. Não chegou a hora ainda, mas isso um dia vai acontecer. Mas foi isso, cara, foi crescendo. Você tem uma tabela de times. Você tem todos os estádios, então você tem uma tabela de estádios.
Mas cada estádio fica numa cidade. Então, você tem uma tabela de cidades, você tem uma tabela de estados, você tem uma tabela de países. Quem fez o gol? Bom, você tem a escalação de todos os jogos? Então, você tem uma tabela de jogadores. Nossa, cada jogador... Treta. No Excel isso, velho. Não. Depois... Não, Excel, aí, mas beleza. Você exportou de lá e colocou... Aí vamos transformar isso num banco de dados. Sim. Aí esse trampo começou... A primeira tentativa foi em 2014, deu errado. Aí eu contratei outra pessoa, aí deu muito certo. E é o que a gente tem hoje. Até hoje. Então, aí buscar foto, recortar a foto, botar foto no mesmo padrão, do mesmo tamanho. Então, são 1.650 jogadores. Tem a história, o jogo a jogo de todos. Né? Quantos gols o cara fez, em que jogo o cara fez. Os jogos mais novos, né, de 2000 para cá, dos anos 90 para cá, todo jogador, depois do jogo, tem um negocinho que você clica já vai pro jogo, né? O vídeo. Vai pro jogo, vai pro vídeo, né? Tem. O vídeo que tem na internet, que tem no YouTube, eu cacei todos. Eu passei um tempo pesquisando jogo por jogo. Pá, linka. Às vezes o jogo sai, o dono do vídeo tira do ar, e aí o link quebra. Paciência. Mas o que tá disponível tá lá, cara. Tem dos anos 60. Caralho. Tem até anos 40. Tem jogo dos anos... Tem uma excursão do Palmeiras para Espanha, o jogo Palmeiras e Barcelona, em 1949, que tem o vídeo, cara, da TV espanhola. Tá lá. É muito legal isso. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição para você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros Porco.